Quem está feliz com Jesus aí? Amém, glória a Deus. Irmãs, eu não sei quanto a vocês, mas eu sou muito empolgada, né? Então, assim, né, de vez em quando, se você, né, dá uma ajudadinha aí, né, dá um amém, glória a Deus, aleluia, aí para eu ver que vocês estão, assim, mais ou menos gostando, né? Então, me ajude aí, como diz me ajude aí. Glória a Deus, nós estamos aqui, pastora Beth e Raquelzinha, se vocês puderem sentar aqui, eu não vou me virar tanto, vou ficar mais concentrado aqui, né? Eu não sei quanto a você, mas eu estou muito feliz. Primeiro culto de mulheres desse ano, Deus tem coisas grandiosas para nós mulheres, amém? Você crê nisso mesmo? Já diminuiu o amém aí, né? Interessante, né? Quando a gente põe uma pressãozinha, o negócio já muda, né? Mas glória a Deus, nós temos que ter essa convicção, nós temos que ter essa certeza dentro de nós, que Deus tem grandes coisas para nós, né? Nós precisamos caminhar em cima disso. A pastora Beth falou aqui de agradar a Deus. Como que eu e você podemos agradar a Deus? Quem aí é corajosa para me dar um exemplo aí? Vamos lá. Como? Obediência. Quem mais aí? Se arrisca. Como é que nós podemos agradar a Deus? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos sem fé, não adianta, não estaremos agradando a Deus. Ah, mas eu obedeço de... Não adianta, sem fé não adianta. Ah, não, mas eu faço... Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo aquilo que nós fazermos, precisamos fazer com fé, porque daí nós agradamos a Deus. Amém? Irmãs, Deus colocou uma palavra poderosa no meu coração e eu quero com a ajuda do Espírito Santo poder trazer para vocês. Quem de vocês aqui é uma mulher determinada? Decidida? Tem gente levantando o dedinho assim, ó. Determinada, decidida. Não muda sob circunstância alguma. Não muda se o tempo está bom ou se o tempo está ruim. Uma mulher determinada, uma mulher decidida, ela não muda dependendo das circunstâncias. Não muda se algo do que ela tinha planejado aparentemente deu errado. Ela continua firme, ela continua determinada, ela continua sabendo que agora não deu, mas ali na frente vai dar. Sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida? Quem sabe aí? Vamos ser mais dinâmico aí. Não me deixe aqui sozinha. Quem sabe? Porque muitas coisas na nossa vida, nos nossos planejamentos, nos nossos planos, propósitos, não dão certos. Ou de vocês deu tudo certo até agora? Se deu, glória a Deus, aleluia, me ensina, né? Porque eu preciso aprender. Mas um detalhezinho, talvez dois, de que muitas vezes as coisas não dão certo. Primeiro, é porque nós desistimos. Segundo, é quase que redundante, não perseveramos naquilo pelo qual nós determinamos. Desistimos na metade do caminho. Aí não vai dar certo. Não tem como dar certo. Agora, quando a pastora Beth leu Provérbios 31, né, que nela falou, a gente já cansa só de ver tudo aquilo que a mulher faz, né? Tudo aquilo. Outro dia eu fiquei bem feliz, porque eu sempre dizia assim, a gente se cansa de ver o Provérbios 31, da mulher virtuosa, aí a gente pensa, nunca vou alcançar essa mulher virtuosa. Eu nunca vou ser igual a ela. Porque são tantos afazeres, né? São tantas coisas. E a gente pensa que nunca vai alcançá-las. Mas aí eu descobri um segredo. Essa mulher virtuosa tinha muitas servas. Ela tinha muitas servas. Aí o negócio já começa a ficar mais fácil, né?
negócio ali, o caminho ali já começa a ficar mais agradável. Mas essa mulher virtuosa, esses afazeres da mulher, irmãs, eu e você somos como ela. São tantos afazeres que quando a gente acorda, acorda de manhã cedo, a gente já pensa, meu Deus, não vou dar conta. É 24 horas e eu precisava de no mínimo o dobro, num dia, para dar conta de tudo aquilo que nós temos para fazer. Irmãs, mas eu e você, mulher virtuosa, que Deus assim nos vê, talvez nós não olhamos e achamos que não damos conta, mas Deus olha para mim e para você e diz, não, você vai dar conta. Você vai dar conta. Até agora, já deu, né? Porque não vai dar ali na frente. Nós precisamos aprender muitas vezes a lidar com situações. Que nem eu falei ali, a mulher ali tinha várias servas. Então a gente tem que começar a descobrir esse caminho mais fácil, né? Tirar um pouquinho desse peso que muitas vezes está sobre os nossos ombros e começar a encontrar respostas, começar a encontrar facilidade para nós alcançarmos isso aí da mulher virtuosa. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero falar sobre uma mulher. Até foi engraçado, né? Porque antes eu não tinha o Google, né? Eu tinha só o meu marido. Agora eu tenho o Google e eu tenho o meu marido, né? Então, já encontrei as minhas servas aí, já está facilitando a minha vida. Quando eu fui, Deus colocou a Ruth no meu coração para ministrar sobre Ruth. Eu pensei, Ruth está onde? Em Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Gênesis, onde que está? Aí eu fui, né, primeiro para o meu marido, amor, onde que está Ruth? Ele assim, no livro de Ruth. Entendi. No livro de Ruth, né? Irmãs, para nós vermos quanto Deus valoriza a mulher. Às vezes a gente olha e pensa assim, não, né, Deus ele é meio que machista, né? Deus é meio aquele que, não, a mulher está lá em segundos planos, em terceiros planos. Não, não, não. Deus, ele olha para mim e para você, e ele nos vê como mulheres virtuosas, e ele nos vê como mulheres únicas. Únicas. Olha para sua irmã do seu lado, dá um sorriso bem bacana aí, e diz, você é única. Você é única. Já não começou a ficar mais leve? Já não começou a gente... Às vezes a gente tem uma visão de Deus, às vezes a gente tem uma visão da Bíblia que quer trazer peso, que quer trazer desconforto, que quer trazer cansaço. Só que não é isso que Deus tem para nós, mulheres, decididas, determinadas. Amém? Decididas, determinadas. A fé é a certeza, né? A firme convicção. Eu tenho convicção da minha fé. Eu tenho certeza da minha fé. Não é pelo que eu vejo, porque isso não é fé. Quando eu vejo algo, já não é mais fé, né? A fé é aquilo que eu não vejo, mas eu tenho certeza. Eu tenho firme convicção que aquilo vai acontecer. Essa é a certeza. Essa é a mulher decidida. Irmãs, quando eu e você nos decidirmos em sermos decididas, o que vai ser o que vai ser do mundo? Já pensou? Nada mais nos segura. Deus, ele colocou uma força extraordinária dentro de mim e de você. Não é na força do nosso braço, porque a gente cansa. Mas é a força que Ele tem para mim e para você. Porque Ele nos planejou, Ele nos fez. E Ele mesmo colocou essa força dentro de nós. Uma mulher decidida, uma mulher determinada. Eu vou ler aqui, não sei se todo mundo conhece a história de Ruth. E é interessante aqui porque o livro é de Ruth,
né? Mas Ruth, a gente pensa que ela era uma coadjuvante, né? Ela não era a atriz principal. A gente pensa que a atriz principal era Noemi. Então o livro tinha que ser da Noemi, não de Ruth. Só que não. O livro é de Ruth. Porque a Ruth era uma mulher decidida, era uma mulher determinada. E Deus tinha um propósito na vida de Ruth. Amém? Diz assim, o Ruth 1, aconteceu que nos dias dos juízes houve fome no país. E um homem decidiu imigrar de Belém de Judá para os campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. O nome deste homem era Elimeleque. Se você pretende ter filho, menino, né? Um nome aí bonito para você colocar, é um pouco difícil, mas... O nome da sua mulher era Noemi. Os nomes dos seus 2 filhos eram Malom e Quilion. Eram efrateus, de Belém de Judá. E chegaram à região de Moabe e se estabeleceram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. E esta se achou só com seus 2 filhos. E eles tomaram por mulheres 2 moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. Depois de habitarem ali quase 10 anos, ambos também morreram. Malom e Quilion. A mulher ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Meu Deus, que desgraça. Então Noemi se dispôs a abandonar a região de Moabe em companhia de suas 2 noras, porque na planície de Moabe ouvira rumores de que o Senhor Jeová visitara o seu povo, promovendo-lhe pão. Grave isso no seu coração, promovendo-lhe pão. Deixa eu ver onde é que eu estou agora. Saíram, pois, ela e suas 2 noras da terra onde habitavam e empreenderam o caminho de volta para a terra de Judá. Então disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada um para a casa de sua mãe, e que o Senhor use de benevolência para convosco da mesma forma que vós usastes para com os meus que aqui estão mortos e também para comigo. E elas lhe diziam: Não, antes iremos contigo ao teu povo. Mas Noemi lhes disse: Regressais, filhas minhas, por que ireis comigo? Porventura trago no meu seio filhos, para que vos possa dar como maridos? Ide, regressai, filhas minhas, porque eu sou demasiadamente anciã para me casar novamente. Ainda que eu tivesse esperança, e ainda que me casasse, e nessa mesma noite desse luz a filhos, vós os aguardareis até que ele chegasse à maioridade? Renunciareis outro matrimônio? Não, filhas minhas, pois a minha amargura é maior do que a vossa, porque a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Então elas choraram novamente. Orfa, despedindo-se, beijou a sua sogra e voltou ao seu povo, enquanto Ruth se apegou a ela. Então sua sogra lhe disse: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Vá tu também com ela. Mas Ruth lhe respondeu: Não insistas para que eu vá e te abandone, porque onde quer que fores eu irei, onde quer que tu viveres, ali viverei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei, e ali serei sepultada. Juro diante do Senhor Jeová, e me faça o que lhe prover, que só a morte poderá nos separar. Vendo Noemi que Ruth estava firmemente decidida a segui-la, deixou de insistir com ela. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Até aqui, depois eu vou continuar.
Pai querido, em nome de Cristo Jesus, quero te louvar por essa noite, quero te louvar por essas irmãs que estão aqui nessa noite. Obrigado pela tua palavra que é o nosso alimento, é aquilo que nos dá um norte, aquilo que nos guia, aquilo que é o nosso fundamento para vivermos nesse dia. Senhor, muito obrigado. Espírito Santo, tenha toda a liberdade de ministrar o nosso coração. E traz cativa toda a mente agora, em obediência a Cristo Jesus. Senhor, que nada venha nos distrair, que nada venha roubar aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Eu te peço isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãs, aqui tem a história, né, dessa mulher chamada Noemi, que tinha 2 filhos, perdeu o primeiro marido, depois perdeu os 2 filhos, e ficou, isso aqui, ela era do povo judeu, então o judeu tinha costumes, judeus tinham leis, né, e aqui a mulher não trabalhava, né, mulher que era sustentada pelo marido, depois como não tinha marido, os filhos tinham que dar conta de sustentar a mãe. Só que aqui no caso de Noemi, faleceu o marido e depois faleceu os 2 filhos. Agora ela se viu ali numa situação difícil, uma situação que na mente dela não tinha saída, que na mente dela Deus havia abandonado, que no coração dela ela se sentia desamparada. E estava ali junto com ela agora na mesma situação as 2 noras dela. E ela diz para ela, voltem para a família, para a sua família, para a sua mãe. Interessante aqui, provavelmente os pais dela já morreram também, porque ela, se não diria, volta para a casa dos seus pais. Mas aqui diz, volte para a casa da sua mãe. Noemi se viu aqui numa situação que talvez eu e você não seja da mesma forma, mas numa situação difícil. Uma situação quase que difícil até de suportar. É uma tragédia. Imagina, morre marido, morre os 2 filhos. Ela ficou numa situação difícil, ela ficou numa situação onde ela se sentiu abandonada, onde ela se sentiu rejeitada por Deus. Talvez eu e você também já passamos por algumas situações difíceis na nossa vida, pelo qual nós achamos que Deus nos abandonou, que Deus não tem um propósito mais na nossa vida. E a gente começa a questionar Deus e a gente começa a perguntar, por que Deus? Agora eu estou só. Que situação difícil para mim. Além de só, agora estou velha. Né? Não tem nem como casar de novo. E Noemi então começa, né, a despedir as suas 2 noras. Vão, eu não tenho mais como sustentar vocês. Né? Vão vocês, volte para o povo de vocês. Vocês ainda são novas, vocês ainda vão poder casar de novo, né? Vocês ainda vão ter um recomeço. Eu não. Para mim não tem mais recomeço. Para mim não tem mais saída. Esse era o sentimento que estava no coração de Noemi. Noemi, quando ela vai falar com as 2 noras, ela diz, ela começou a insistir, vão vocês. E as 2 começaram a chorar, diz a palavra aqui que elas choraram, diz, não, nós vamos continuar te seguindo. Ela disse, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Aí, colocou um pouquinho de pressão, a órfã, não, então tá bom. Então vou voltar, né? Vou voltar para trás, vou voltar. Mas Ruth não. Ruth, ela era decidida. Ruth, ela era perseverante. Ruth disse não. Noemi foi bom para com Orfa e com Ruth. Noemi é que chama elas de filhas. Noemi assim tratava elas como filhas, filhas amadas. Tanto é que a preocupação dela agora não era nem com ela mesma, era com as suas filhas, noras. E quando estava tudo bem, elas estavam, junto ali do Noemi. Agora aconteceu uma situação, órfã,
voltou para sua terra. Ruth não. Ruth permaneceu ao lado de Noemi. Ou seja, Ruth perseverou. Ela continuou no seu caminho. Ela continuou ali do lado de Noemi, nos dias bons e agora nos dias ruins. Quantas vezes, vou falar de mim, nos dias bons, a gente vem adorar a Deus e a gente quer abraçar todo mundo, agora não, né? Não podemos. A gente quer abraçar todo mundo, a gente quer contar a bênção, né? A gente se alegra, a gente dança aqui. Mas quando a coisa não está bem, quando os dias não estão tão bons, não, hoje culto não, estou cansada. Não, trabalhei o dia todo. Não, hoje não. Acho que eu vou ficar com dor de cabeça à noite, não, porque toda noite agora estou com dor de cabeça. Então eu acho que eu vou ficar com dor de cabeça. Então eu não vou no culto, já decidi. Né? E muitas vezes nós somos assim. A nossa alma, ela é assim. Quando está tudo bem, está tudo bem. E quando não está tudo bem, a gente quer, né, desistir. Vai desistir do quê? Vai desistir da única coisa que pode te dar esperança? Vai desistir da única coisa que pode renovar as tuas forças? Vai desistir da única coisa que vai fazer, né, um norte, que vai trazer uma direção para a sua vida, que vai te dar resposta para aquele momento difícil que você está passando? Aqui diz que quando Belém quer dizer casa do pão. Quando Noemi estava ali com seu marido e com seus 2 filhos, eles estavam na casa do pão. Aí eles ouviram, né, que havia fome no país. E eles então decidiram sair da casa do pão para ir num campo. Eles escolheram sair da casa do pão, porque havia falta no país de alimento. E foram. A palavra de Deus diz aqui que quando elas saíram, diz aqui, o 1:21 diz assim, ó, porque naquele tempo parti de mãos cheias, mas o Senhor Jeová me fez voltar de mão vazia. Estava satisfeita, estava cheia. Aí ela resolve sair da casa do pão. E depois de ter feito uma escolha, talvez não tão boa, vamos dizer assim, para amenizar a situação dela, ela vai, né? Passa um tempo ali, diz quase 10 anos. Nesses quase 10 anos, perde o marido, perde os filhos. E volta, e daí ela ouve rumores que o Senhor Jeová havia trazido provisão a Belém. Ela estava ali numa outra região chamada Moabe, nos campos, e ela ouviu rumores, ela ouviu um tititi. Na época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, né? Então, já havia um tempo que Deus havia provido alimento para Belém, porque ali era a casa do pão. E daí ela ouviu dizer que lá havia provisão de Deus sobre a vida daquelas pessoas. E ela decidiu então voltar. Mas ela diz assim, eu saí de mãos cheias e agora estou voltando de mãos vazias, porque o Senhor Jeová foi o culpado de toda essa tragédia que aconteceu na minha vida. Você se identifica com Noemi? Você faz uma escolha errada, saiu do lugar onde havia provisão, onde havia pão, faz uma escolha, acontece uma tragédia por causa da sua escolha errada. Aí você culpa a todos à sua volta, você culpa a Deus pela tragédia que lhe sucedeu. Mas mesmo assim, a palavra de Deus diz
que ela não volta vazia. Quem um dia experimentou da palavra de Deus, quem experimentou do próprio Deus, sabe que lá tem provisão. E glória a Deus, porque Noemi não era orgulhosa. Noemi sabia aonde havia provisão para a vida dela. Ela voltou de mãos vazias, reclamando, resmungando, falando mal de tudo e de todos. Ó céus, ó vida, por que isso aconteceu comigo, justamente comigo? Não podia ser com a minha irmã, não podia ser com a minha vizinha, mas aconteceu comigo, justo eu. Então ela volta, a cidade toda, a palavra de Deus, depois você continua, não vou ler tudo, você continua lendo ali, a cidade toda reconheceu Noemi, e diz a palavra de Deus que a cidade toda ficou alvoroçada. A cidade toda, será que é Noemi voltando? Será que é Noemi? É Noemi. E aqui diz, mas ela diz assim, e ambas foram pelo caminho até alcançar Belém. E aconteceu que quando chegaram ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, não é esta Noemi? E aí Noemi responde, mas ela lhe respondia, não me chames Noemi. Noemi queria dizer doçura. Porém, chamai-me Mara, pois o Todo-Poderoso me inundou de amargura. Noemi significa doçura, né, pastora Eva? Significa doçura. Eu chamo a pastora Eva de a pastora mais doce, né? Porque ela é uma doçura em vida, em pessoa. Noemi, verdade, né? Ninguém não me deixa, né? E Noemi, o nome dela era doçura. Mas por causa dos acontecidos sobre a vida dela, ela se nomeou Mara. Uma mulher amarga. Uma mulher, né? Agora triste. Uma mulher que não vê mais saída. Uma mulher agora que, né, não encontra resposta. Outro dia, o pastor Saulo, ele falou, ele estava ali com uns pastores, e né, ali na conversa diz assim, Saul pecou mais do que Davi. Não, Davi pecou mais do que Saul. Davi pecou mais do que Saul, está escrito na Bíblia, os pecados de Davi. Só que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aquela pessoa trouxe, né, essa ênfase. O pecado de Davi, o nosso pecado, Jesus ele pagou o preço, amém? Nosso pecado tem solução. Nós podemos abandonar o nosso pecado, porque nós não somos mais escravos do pecado. Jesus nos fez livre, isso não nos prende mais. Agora é uma decisão minha e sua. Mas, para desculpas, não tem jeito. Para o pecado tem jeito, para desculpas não. Davi, quando reconhecia o seu pecado, ele se humilhava e se convertia. Ele estava indo para lá, né, reconhecia, eu errei, batia no peito, eu assumo o meu erro, vou pagar as consequências, mas ele voltava. Saul não. Não, é porque, não, eu fiz isso porque, não, vocês demoraram. Não, é porque o povo ali estava reclamando. Não, é porque... Desculpas. Deus não pode com desculpas. Olha para a irmã do seu lado e diga assim, você é resposta. Mas você está convicta disso? Você é resposta. Você não é desculpas. Deus tem resposta para a sua vida. E você pode ser a resposta para outras pessoas. Então, pare de dar desculpas. E seja você a resposta de Deus. Amém? Seja você a resposta de Deus. A palavra aqui, muitos, vou voltar aqui um pouquinho, muitos começam o caminho da redenção. Lá em Belém havia o remidor,
Eles tinham uma lei, eles tinham uma prática, eles tinham um costume. Quando a pessoa ficava viúva, quando a pessoa não tinha mais como sustentar, tinha que ter um parente próximo, né, bem sucedido, que ia comprar novamente ela, ia pagar o resgate pela vida dela. Ela não ia se tornar essa pobre miserável. Ela ia voltar novamente ao seu clã. E ali em Belém havia o resgatador. Havia ali o remidor, para que realmente pudesse resgatar Noemi e Ruth. E era Boaz. E quando Noemi então decide voltar ali, e Ruth vai junto com ela, e ali ela tem, né, as pessoas vieram, não é Noemi, vieram felizes da vida, Noemi chegou, é Noemi. Nossa, quanto tempo, Noemi. Não me chame de Noemi, me chame de Mara agora, eu sou uma pessoa amargurada, sou uma pessoa amarga. Todo esse propósito, todo esse trajeto da vida de Noemi tinha um propósito. Você sabia que toda a sua trajetória nessa vida tem um propósito que não é o que você está vivendo hoje? Ainda não, você não está no propósito daquilo que Deus tem para a sua vida. Aí você vai olhar para mim, não, mas tudo isso que eu já passei, tudo isso que deu errado na minha vida, tudo isso é uma preparação para você alcançar o propósito de Deus. Se você reconhecer que em Belém há pão, que em Belém há provisão de Deus sobre a sua vida. Tem jeito, diga assim para a sua irmã, né? Cutuca ela e diz assim, tem jeito. Tem jeito, tem solução para mim e para você. Glória a Deus. O propósito de Deus ainda não é o fim na sua vida. Amém? O que você é hoje não te define. Não define o que Deus tem para você. Amém? Meu Deus, se nós entendêssemos isso. A trajetória de Noemi até aqui, até o regresso dela a Belém, era uma preparação de Deus para uma oportunidade maior para a vida dela. Firmeza e atitude. Diga assim comigo, firmeza e atitude. São duas posições para a nossa redenção. Firmeza e atitude. Firmeza não é você brigar com o seu marido, mostrar para ele que quem manda lá é você, não é isso. Isso é misericórdia. Nem misericórdia, queima Jeová. Firmeza e atitude para nós alcançarmos o propósito de Deus sobre a nossa vida. Irmã, se você entendesse o quanto você é única e quanto você é especial para Deus, meu Deus, meu Deus. O sucesso é alcançado quando a preparação encontra a oportunidade. Vou ler de novo aqui para você. O sucesso é alcançado quando a preparação se encontra com a oportunidade. Nós estamos sendo preparadas para a oportunidade que Deus tem sobre as nossas vidas. Ruth, apesar da circunstância, decidiu não voltar atrás. Você sabe, amada irmã, que essa fidelidade de Ruth para com Noemi achou graça aos olhos de Deus? E Deus foi fiel. Deus foi, assim como Ruth foi com Noemi, fiel. Ela diz, onde tu fores eu irei, onde tu morreres ali morrerei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. A firmeza dela
de caminhar juntamente com Noemi. E Deus ali, né, vendo a fidelidade dela, veio com a fidelidade dele sobre a vida das duas. Fui ler depois, mais adiante, Ruth foi vó de Davi. Ruth foi contada na genealogia de Jesus. Agora nós podemos ver o propósito de Deus na vida de Ruth e na vida de Noemi. Não é só transformar, não é só mudar o destino dela, mas mudar o destino de toda uma nação. Você sabia que você pode ser um instrumento de Deus para mudar o destino, não só da sua família, não só dos seus, mas de toda uma nação? Talvez não entre na nossa mente pequena um Deus tão grande, com um propósito tão grande, que pode ser através da minha vida e da sua vida. Às vezes a gente se acostuma com tão pouco, a gente se acostuma com a nossa vidinha, e não percebe a vidona, né? A grandeza do nosso Deus. Irmãs, nós estamos ouvindo rumores de guerra. Nós estamos ouvindo o fim dos tempos. Nós já não estamos mais nos últimos dias, estamos nos últimos segundos. Jesus, ele já deve estar a caminho, né? Porque lá do terceiros céus até chegar no céu ali leva um tempo. O mundo está com rumores de guerras, isso é sinais. Mas eu e você não precisamos temer, porque há um propósito na minha vida e na sua vida de Deus para nós. Ele é fiel para com as nossas vidas. Não é as circunstâncias, não foi as tragédias, os traumas, de repente, que aconteceu no percurso da sua caminhada, que o propósito de Deus não vai ser estabelecido na sua vida. O propósito de Deus se estabelece. Irmãs, leia ali Ruth, ele é um livro pequeno. Noemi chegou ali, botando culpa em Deus. Noemi chegou ali, amargurada. Ela disse, eu saí com as mãos cheias e agora eu voltei de mão vazia, culpa de Deus. Mas Deus, Ele nos perdoa quando nós passamos por lutas e tribulações. E a gente começa a se queixar, e a gente começa a culpar até Deus. Irmãos, o amor dele por nós é tão grande que ele diz, não, ela está falando isso só agora. Eu conheço o coração dela, e o coração dela é bom. E Deus começou a prover ali, sobre a vida de Ruth e sobre a vida de Noemi. Né? Achou ali o resgatador da vida delas. Deus achou graça, elas foram ali, acharam alimento, depois elas foram, né, bem-sucedidas. Onde ela não via mais esperança, Deus lhe deu a esperança. Deus não só lhe deu, como ela viveu os últimos dias da vida dela, cumprindo o propósito de Deus sobre a vida dela. Que era levar Ruth para ali conhecer o seu marido e ali gerar filhos, e de filhos a filhos, até chegar a Davi. Ela era avó de Davi. Amém, irmãs? Ruth, apesar da circunstância, decidiu não voltar atrás, decidiu continuar com Noemi e não abandoná-lo. A graça está em Belém. A graça está em Belém. A graça de Deus nós encontramos na casa de Deus, onde há pão. Irmãos, a Bíblia é tão sincera, ela é tão simples e tão complexa, mas ela demonstra o seu amor para conosco. E ela diz, tem jeito, não, mas os rumores, mas tem jeito para mim e para você quando nós estamos na casa do pão. A gente vai encontrar confiança, a gente vai encontrar fidelidade, a gente vai encontrar respostas.
No meio de lutas e tribulações, a paz que excede todo entendimento estará conosco, guardando os nossos corações. Amém, irmãs? Amém. Às vezes a gente quer estar tão cheia. Sabe o que é seu? Você pode ter uma mansão, você pode ter o carro do ano, e está tudo certo, eu aceito também, né? Eu recebo também. Mas aquilo que nós conquistamos na força do nosso braço, não é verdadeiramente nosso. É nosso aquilo que vem de Deus. Desculpa. Só temos e podemos dizer que é nosso aquilo que vem de Deus. Amém? Aquilo que vem de Deus. O que vem de Deus? A paz que excede todo o entendimento. O que vem de Deus? A confiança que nós podemos ter no meio de lutas e tribulações. Nós podemos andar confiadamente no Senhor, porque Ele vai ter respostas para as circunstâncias pela qual nós estamos passando. Nós vamos encontrar oportunidades no meio das circunstâncias adversas da nossa vida, se os nossos olhos estiverem voltados para aquele que pode todas as coisas, não para o mundo, não para as coisas naturais. As coisas naturais são passageiras, mas as coisas espirituais são eternas. Você sabe por que o mundo está do jeito que está? Porque ele está olhando para as coisas naturais. E tudo o que é natural vai passar. Tudo que é natural vai passar. Mas o espiritual é eterno. O que você tem buscado? Aonde você tem se firmado verdadeiramente? Nas coisas naturais que vai passar? Que vai se acabar? Irmãs, isso pode ser daqui a pouco, pode demorar um pouquinho mais, pode não acontecer, né? A gente pode clamar para o Senhor, usar de misericórdia para que isso não aconteça. Amém? Nós podemos ser intercessoras, né, para que isso não aconteça. Mas está escrito. Está escrito. Amém? Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãs, eu não sei a situação pela qual você está vivendo. Pode ser difícil, pode ser não tão difícil. Talvez você já passou, talvez você já alcançou a vitória. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas, boas ou ruins, todas em grego e em hebraico quer dizer a mesma coisa, todas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado segundo o propósito de Deus? Primeira Tessalonicenses 1, do 2 a 4, diz assim, põe ali para mim, 1 Tessalonicenses, diz assim, ó: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Talvez você está aqui nessa noite porque você foi convidada a estar aqui nessa noite. Que alguém olhou para você e disse, vai ter um culto de mulheres lá, eu gostaria aqui, da sua presença. Irmãs, foi Deus que te escolheu, porque Deus tem um propósito na sua vida.
Amém? Deus tem um propósito na sua vida. Meu Deus, se nós entendêssemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Deus nos escolheu, Deus tem um propósito na nossa vida. A nossa vitória é o fruto da nossa perseverança. Olha para a irmã do seu lado e diga assim: desista de desistir. Desista de desistir. Amém? Desista de desistir. A nossa vitória, o fruto é a perseverança. Persevere, minha irmã. Persevere. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Amém? Glória a Deus. Seja uma Ruth. Seja uma Ruth determinada. Seja uma Ruth, né, que independente das circunstâncias, ela não muda a sua trajetória. Ela sabe que ali na frente vai ter um propósito. Ruth casou de novo, casou com um homem próspero. Ruth foi bem sucedida. Ruth teve filhos. O que ela não tinha antes, ela tem agora. Amém? Esse é o propósito de Deus na sua vida. Ruth, né, através da vida dela, ela mudou uma geração, onde que Deus levantou Davi, né, um homem segundo o coração de Deus. Amém? Irmãs, eu e você temos um propósito. Hoje em dia as pessoas, né, vão de um jeito tão insignificante na igreja. Às vezes, não, é porque na igreja, né, não lá, as pessoas, né, têm erro lá na igreja. Claro que tem erro na igreja, eu estou na igreja. Eu sou errada, não sou perfeito ainda. Mas o mundo é pior. O mundo é pior. Na igreja nós estamos sendo aperfeiçoados. Na igreja nós somos, não o que as pessoas dizem que nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Aqui na palavra de Deus nós somos definidos, não por aquilo que, né, fizemos ou deixamos de fazer, mas nós somos definidos por aquilo que Deus nos define, por aquilo que Deus tem para a nossa vida. Irmã, sabia que eu e você podemos ser uma Ruth na vida de Noemi? Sabia que eu e você, às vezes podemos estar passando pelas mesmas tribulações, mas com a nossa firmeza, com a nossa decisão, com a nossa determinação, nós podemos ajudar outras a encontrarem o propósito de Deus para a vida dela. Nós temos a resposta para a vida dela. Nós temos a solução para a vida dela. Nós temos Jesus, aquele que pode todas as coisas, aquele que transforma, aquele que muda destinos, aquele que muda situações. Mas a nossa mente, muitas vezes, ela está tão centrada naquilo que os nossos olhos veem, naquilo que os nossos ouvidos ouvem, naquilo que a nossa boca fala, que nós não percebemos o agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Quanto mais nós andarmos longe dos 5 sentidos, mais nós nos deixaremos levar pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Você recebe essa palavra? Amém, amém mesmo. Amém mesmo. Eu quero fazer uma dinâmica bem rapidinha com vocês aí, para vocês entenderem como Deus quer e como nós fazemos. Queria chamar aqui umas irmãs a pastora Beth, pode ser, a Betinha também pode ser, a Jaque e a Gilma também pode ser. Fazem um favor. Vocês duas aqui, ó. Vocês duas ali. Deixa eu ver mais uma. A Carlinha faz favor também. E a Zi também, faz favor. Deixa eu só passar aqui. Fecha a entrada aí. Fecha a entrada aí.
fecha a entrada aí. Vai uma lá, outra cá. Fecha a entrada aí. Fecha, tem espaço aí. Fecha aí, fecha, bem fechadinha aí. Quero chamar a pastora Eva, vem aqui. Pastora Eva, está aqui o propósito de Deus para a sua vida. Tem 2 caminhos. Chegue aqui no propósito de Deus. Não está nada combinado, tá? Aplauda Jesus, não estava combinado. Às vezes a gente quer desistir, porque existem barreiras para nós alcançarmos o propósito de Deus. Se ela não tivesse essa ideia, né? Vamos fazer de conta que você não teve essa ideia, volta lá. Deixa ela passar por aqui. Se ela não tivesse, uma mulher sábia, né? Ela teve essa ideia. Se ela não tivesse essa ideia, porque não está nada combinado, vai ali, pastora Eva, tentou passar, não deu, tenta passar por aqui, faz favor, tenta passar por aqui, né? Não vai dar também. A Gilma aqui, tu não vai ter jeito de entrar de jeito nenhum, né? Aí, o propósito de Deus está aqui, não tem como ela subir aqui, não tem como ela subir aqui, né? Aí o que ela teria que fazer? Quem que pode nos ajudar? Jesus. Clama a mim. Me ajuda, Jesus. Às vezes a gente fica batendo a cabeça, né? Indo para lá, indo para cá, o diabo armando cilada aqui, o diabo armando cilada ali, colocando barreiras aqui, colocando impedimentos aqui, e a solução era simples. Era só dizer: Jesus, me ajuda. E Ele ia nos ajudar. Amém? Irmãs, a ajuda que nós precisamos está em Jesus. E Ele só deseja que eu e você venhamos buscar dEle a solução, a resposta, a ajuda que nós precisamos. Amém? Vamos nos pôr de pé. Obrigado, obrigada, irmãs. Aplauda Jesus aí. Amém. Vamos nos pôr de pé. Glória a Deus. Ô Jequinha, você pode providenciar ali já os pratinhos, está ali. A Patrícia, você pode te ajudar também, fazendo favor. Isso. Mas, vamos orar. Antes eu queria que você fizesse uma oração juntamente comigo. Que você repetisse aquilo que eu vou orar. Amém? Faça das minhas palavras as suas palavras, mas assim, não só de boca. A Bíblia diz que nós precisamos crer no nosso coração e confessar com a nossa boca. Amém? Então eu vou fazer uma oração, eu vou orar e você ore seguido comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nesta hora, eu reconheço que Tu és meu Senhor e o meu Salvador. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que vieste em carne, que morreste, mas que ressuscitasse, e estás à direita do Pai. E nessa hora, eu te convido, venha entrar no meu coração, na minha vida. Eu peço perdão por todos os meus pecados que eu cometi, consciente ou inconscientemente. Peço perdão. E também perdoo a todos aqueles que me ofenderam, que me magoaram, em nome de Cristo Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, deixa eu orar com você.
Paizinho querido, em nome de Cristo Jesus, Senhor, a Tua palavra é simples. A Tua palavra diz: se com a boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. Paizinho querido, nessa noite nós reconhecemos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós abrimos o nosso coração e desejamos que Ele entre, que Ele faça morada. Senhor Jesus, Tu conhece cada vida aqui presente, cada mulher. Tu conhece cada situação que elas estão vivendo. Senhor, cada dificuldade, cada trauma, cada ofensa, cada mágoa. Mas nós sabemos, Jesus, que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Senhor vem. E o Senhor derrama graça sobre as nossas vidas. Jesus, eis aqui cada mulher, cada amada do Senhor. A Tua palavra diz que foi o Senhor que nos escolheu, não nós que Te escolhemos. O Senhor escolheu cada uma delas aqui e há um propósito. E eu declaro que esse propósito que o Senhor tem na vida delas vai se cumprir em nome de Cristo Jesus. Espírito Santo, a palavra de Deus nos diz que Tu és o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso guia, aquele que nos guia em toda a verdade. Espírito Santo, esteja conduzindo nessa hora, esteja guiando nessa hora, esteja ajudando cada uma nas suas fraquezas. Espírito Santo, vem revelando Jesus, a solução, a resposta, a saída, a libertação, a cura. Esteja ministrando no coração de cada uma delas, Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Eu declaro, Senhor, um novo tempo. Assim como foi nessa história de Ruth e Noemi, que apesar de ter passado por tantas lutas, tantas tragédias, elas voltaram para casa onde havia provisão, onde havia o cuidado do Senhor. E assim o Senhor estará agora provendo sobre a vida de cada uma delas o Teu cuidado, a Tua fidelidade, o Teu propósito na vida de cada uma delas, em nome de Cristo Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Mas com convicção. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãs, glória a Deus pela sua vida. Toda última quinta-feira do mês, nós teremos aqui o nosso encontro de mulheres, só delas. Nós vamos ter vários tipos, né? Já tivemos aqui testemunho de pessoa que foi abusada, onde que Deus curou. Pessoas que tiveram, passando por lutas bem difíceis, onde que o Senhor veio com a provisão. Então vamos ter aqui testemunhos, vamos ter aqui um tempo bem dinâmico e bem gostoso. Então volte, venha novamente, traga mais pessoas, Nós preparamos ali um lanchinho, para nós termos ali uma comunhão, para nós podermos nos conhecer melhor. Amém? Isso foi preparado para vocês, que nós possamos ter ainda esse tempo de comunhão aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda mais uma vez Jesus. Glória a Deus.